E se eu te dissesse que a melhor build do jogo pode ser exatamente o motivo de você não estar se divertindo jogando? A build perfeita pode estar sabotando a tua experiência e você nem percebeu ainda. Eu sou o Tetsu e hoje eu vou te mostrar por que a busca pela build perfeita pode estar arruinando o seu jogo. Vamos ser honestos, a ideia da build perfeita é extremamente sedutora. Ela te promete controle, promete eficiência, promete vantagem, promete poder e principalmente, ela te promete que você não vai jogar errado. O jogador moderno quase foi condicionado a ter medo de jogar errado. Medo de distribuir o atributo errado, medo de escolher o talento errado, medo de usar a arma que não é meta. Então ele tenta eliminar o risco antes mesmo de entender o sistema. Só que eliminar o risco também elimina a descoberta. E descoberta é metade da magia de jogar um jogo. Quando você começa um jogo com a build já pronta, você pula algumas etapas invisíveis. A fase de testar, a fase de errar, a fase de se adaptar, a fase de comparar os itens e principalmente a fase de entender como o jogo funciona. Essas fases podem parecer lentas, mas são nelas que você vai construir o domínio do jogo. É nelas que você entende o alcance da arma, a velocidade da animação, o consumo de recursos e a janela de oportunidade que o boss te dá durante os ataques dele. A build pronta vai te dar resposta. Agora, experimentar as coisas vai te dar compreensão geral do sistema. E é a compreensão que vai te salvar quando o jogo decidir mudar as regras do nada. Veja bem que existe um efeito silencioso aqui. A build meta, ela terceiriza a decisão. Você não pergunta mais o que funciona pra mim, você pergunta o que funciona mais. Parece a mesma coisa, só que não é. Uma é a escolha que você tem para se divertir, é o que você escolheu para tornar a sua run a melhor possível. E a outra é você abaixar a cabeça para um vídeo que você viu no YouTube dizendo que aquela é a melhor arma e o jeito certo de jogar o jogo. O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame. Jogos bons são feitos de decisões constantes, e quando a build decide antes de você, metade do jogo simplesmente morre. Em Elden Ring isso fica extremamente visível. A primeira jornada do jogo foi desenhada como um aprendizado orgânico. Você entra fraco, burro e não sabe nada sobre o mundo que te cerca. E aos poucos o jogo te ensina as coisas. Cada chefe do jogo é praticamente uma linguagem nova. O Margit te ensina atraso de golpe, o Godric te ensina a lidar com pressão, os cavaleiros te ensinam o ritmo do combate e os inimigos comuns do jogo te ensinam a respeitar. Porque você não vai entrar numa casinha qualquer que tem vários inimigos pequenos. Vai por mim. Você não quer fazer isso. Mas quando o jogador ele já entra com uma build de meta na cabeça, com uma arma de proc absurdo, um combo de stack infinito, o que era para ser uma leitura sobre o jogo acaba virando uma grande execução. Você não observa, você simplesmente descarrega uma trilha de coisas que você aprendeu num vídeo que é efetivo contra aquele cara. Você não reage a nada, tu simplesmente ativa um ciclo. E sim, ainda é vitória, mas é uma vitória muito mais vazia de aprendizado. Elden Ring foi feito para te transformar durante a jornada, não só nos status finais. Então quando a build resolve antes da experiência te ensinar, a curva de crescimento é infinitamente menor. E o mesmo vale para outros jogos da franquia Souls como Dark Souls 3 e Bloodborne, que sofrem do mesmo mal. E aqui entra o ponto central desse vídeo. A build não é uma vilã, ela nunca foi. Ela é parte essencial dos jogos. O problema é quando a busca pela build perfeita faz o jogador abandonar a experiência de vivenciar o jogo. Parar de testar o que parece divertido, parar de usar o que parece estiloso, parar de experimentar o que parece interessante, tudo em nome da tal eficiência máxima. Então, sem você perceber,
Você passou pela clonagem de estilo. E um dos grandes problemas que a build ideal tem é que o meta do jogo passa a criar padronização disfarçada de liberdade. Todo mundo que joga o jogo fala sobre a variedade dele, fala sobre as 1001 armas que você tem pra usar, as 1001 opções que você tem pra seguir, e todo mundo usa as mesmas 3 builds. A comunidade começa aos poucos a punir a criatividade. Fala que não é viável o que você tá fazendo, que não é ótimo, que não é meta, que não é eficiente, que você não vai matar aquele boss com 2, 3 hits. E pouco a pouco experimentar acaba virando um erro. E isso é o exato oposto do espírito de RPG, que literalmente significa roleplay gaming. Caralho, roleplay. Agora, o outro lado, né? Porque se você viu meus últimos vídeos, definitivamente você sabe que quando eu trago um ponto negativo sobre algo, eu não falo só mal. E quando eu trago um ponto positivo, eu não falo só bem. Então, mesmo no lado das builds, existe algo muito bom. E eu vou exemplificar isso usando Baldur's Gate. Baldur's Gate 3 é um exemplo onde a build ela não encurta o jogo, ela simplesmente vai multiplicar. Você pode fazer uma build focada em controle, que transforma o combate em uma espécie de jogo de xadrez, pode fazer uma build focada em diálogo, que vai evitar combate, pode fazer uma build focada em mobilidade para transformar o terreno na sua verdadeira arma, e criar uma build focada em efeitos em área para criar um caos absurdo. O sistema inteiro do jogo foi feito para responder à sua criatividade. Você vai empurrar um inimigo do penhasco, jogar óleo no chão, congelar a superfície, teleportar um aliado, prender um chefe. A build aqui não vai eliminar a sua decisão, ela vai criar novas decisões. Não é o melhor jeito de jogar, é o jeito diferente de jogar, os 1001 caminhos e oportunidades que você tem para lidar com a mesma situação. Você pode ter múltiplas builds e vários finais diferentes. Isso é uma build saudável. E a forma que você tem para saber se uma build é saudável ou não é simplesmente pensar na ótica de: tá, isso daqui tá reduzindo as minhas opções de jogo, ou isso daqui tá criando novas opções de jogo. Se a build liga um piloto automático dentro de você, eu tomaria cuidado e pensaria em outra coisa. Agora, se ela abre possibilidades para onde você vai, meus parabéns. Você descobriu a forma de jogar o seu jogo. E outra coisa, não tem problema você abrir um guia na internet e decidir seguir ele. É sério, não tem. O jogo é seu, você joga da forma como quiser. Só que o guia não deve determinar a forma como você joga o seu jogo. Ele deve abrir o seu entendimento sobre o sistema. Ele te orienta. Ele não te obriga a seguir um único caminho. Use o guia para entender o sistema, não substituir o seu pensamento. Enfim, o erro não é querer matar um NPC rápido, não é querer matar um boss em 2 cliques. O erro é querer otimizar todo esse processo antes de experimentar o jogo de verdade. Porque experimentar vai fazer você entender como o jogo funciona. O entendimento vai te gerar liberdade. E a liberdade, por fim, vai te gerar o estilo. Um estilo próprio, uma identidade, uma forma própria de jogar aquele jogo. Lá no começo do vídeo, eu disse que a busca pela build perfeita podia estar arruinando o seu jogo. Mas calma. Eu não tô falando necessariamente sobre você buscar uma build boa, buscar uma build de muito dano. Eu tô simplesmente falando sobre você abdicar a experiência de vivenciar o jogo, de conhecer o jogo, pra simplesmente fazer algo que as pessoas ditam como o melhor possível, sem pensar no que é melhor pra você. Sem pensar que às vezes aquela build de sangramento, às vezes aquela build de força, às vezes aquela build de magia, aquela coisa não se enquadra no seu estilo de jogo, não se enquadra no seu divertimento, e quando você menos percebe, você tá jogando como um robô matando todos os bosses do jogo. Você não aproveitou nada, não chegou a lugar nenhum. A única coisa que você fez foi seguir um manual de instruções dizendo como você mata todos os chefes do jogo muito fácil. E esse é o ponto do vídeo. A busca pela build não pode custar o seu lazer, ela não pode custar o seu divertimento e, principalmente, ela não pode custar a sua curiosidade. Quando você mata a sua curiosidade e sua vontade de entender o jogo, você simplesmente perde a vontade de zerar ele por lazer e começa a zerar por obrigação. Começa a zerar porque você gastou uma grana preta naquele jogo. E aos poucos você percebe que ela não foi tão valorizada quanto deveria valer. Enfim, eu sou o Tetsu. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês quiserem dar alguma dica, alguma coisa do gênero, os comentários estão livres. E fui.